Começando mais um estudo semanal aqui para a quarta semana de julho. Nossa, e esse mês tem 5 semanas, tá? E antes eu começo a falar a minha análise, que eu vou falar do índice, dólar, também de ativos internacionais. Peço que você se inscreva no canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Digita os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. E só comentando, essa semana, esses últimos dias, na verdade, eu fiquei por fora das redes sociais. Essa semana, nossa, esse mês no geral, eu tô uma carcaça. Tô bem judiada. Início do mês, praticamente, arrumei uma gripe tensa. E agora arrumei virose. Fiquei no trono praticamente a terça-feira toda, ontem também. E hoje já estou melhor. Então, essa semana praticamente eu não operei. Operei hoje, na quinta-feira, a primeira operação da semana e única foi hoje na quinta, vou falar já já qual que foi. Então, semana praticamente sem operações e já era um intuito meu de ficar sem operar muito nessa segunda quinzena do mês, né? Porque não está sendo um mês fácil, na minha opinião, está sendo um mês bem estranho. Em relação ao dólar, né? Então, semana passada a gente estava dentro desse caixote aqui, de lateralidade. E aí, se a gente for considerar a sexta-feira, foi dia 18 de julho, a gente teve aqui o fechamento, deixa eu até me aproximar aqui, um fechamento mais próximo, na verdade, da região do caixote superior. Então, foi nesse ponto aqui na sexta-feira que fechou. Teve alguma coisa nesse dia aqui? Se a gente for olhar, até teve, tá, sexta-feira, mas a gente viu que não andou muito. A gente teve aqui um movimento travado na parte da manhã, e aí, eu ainda tô com a voz um pouco rouca, mas espero estar um pouco melhor, enfim. Movimento rompeu o fundo, faz aqui um pullback, aí é nessa região que a gente teve até possibilidade de gatilho, só que infelizmente o preço não andou, né? Não rompeu o caixote, não foi nesse dia então que rompeu. E acabou aqui só pagando 1 para 1, o movimento acabou voltando e nesse ponto aqui cravou exatamente a VWAP mensal. Então olhem só, passou esse tempo todo sem ser testada e aí cravou a bonitinha e respeitou aqui a região da VWAP mensal. Então, um ponto importante, o preço começou a voltar de forma esticada e aqui para cima já não teve mais gatilho. E aí fechou nesse ponto na sexta-feira. Segunda-feira, amanheceu aqui, eu comentei que a melhor operação que deu na segunda-feira foi justamente um ponto que, sinceramente, eu não vi. Assim, na verdade, eu vi, eu não me senti confortável para entrar, porque eu até falo que na segunda-feira, depois de 2 dias sem pregão, sábado e domingo, já querer operar nos primeiros minutos, nos primeiros 10 minutos ali, eu fico um pouco desconfortável na segunda-feira. Parecendo que o mercado tá meio reagindo ao que aconteceu no final de semana, mesmo se não tiver acontecido nada no final de semana, ainda assim o movimento ali, o gap, pode ser bastante relevante. E aí teve um movimento muito bonito aqui de troca de cor, Renko, porque era um ponto de resistência extremamente importante, ó, tava respeitando muito esse ponto aqui. Então poderia ficar bem interessante vendas aqui, como deu, por exemplo, na quinta-feira da semana passada. Mas acabei não entrando, porque foi nos primeiros 10 minutos aí de pregão. E o movimento voltou de forma esticada e foi a operação melhor que teve aqui. Caiu reto. E aí depois nessa área aqui a gente já viu que já, assim, garrou na média 200. Ficou bem complicado e até o final do dia, né? Tentou passar por ela, não conseguiu e voltou para a região 200. Então, novamente, o cenário de lateralidade travando o preço. Terça-feira, a gente já teve aqui um cenário. Terça-feira já não estava bem, né? Já comecei a passar mal. Terça-feira a gente teve o mercado aqui mais, assim, travado também em torno da média. Mais um cenário mostrando para vocês que é extremamente importante a gente ter tendência das médias. Não tendo tendência, a gente tem aí um mercado completamente impossível, né, de operar. Conseguiu romper fundo, mas foi para frente? Não foi. E aí voltou para a região justamente das médias. Então, terça-feira também aqui, médias sem direção. E aí na terça a gente tinha um grande BO. Finalizou o fechamento bem na região do meio do caixote, né? O meio do caixote a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Quarta-feira, aqui, ontem, no caso, a gente teve abertura também em torno das médias. Sem tendência, deixa eu até melhorar aqui a visualização. A gente teve tentativa de rompimento para baixo, só que também as médias aqui um pouco travadas, né? A gente vê até a 9 passando por cima, 9 depois para baixo. Então, ainda o cenário no geral travado. Não acho aqui ideal, só que, né, depois com o gráfico parado é muito lindo a gente tentar caçar alguma coisa aqui atrás.
Mas, poxa vida, todos os dias aqui para trás não estava conseguindo. Só que ontem acabou indo. E aí caiu de forma esticada. Chegou aqui na região das médias e deu esse pullback aqui. Ah, o 60 pode ser gatilho. Se a gente for olhar o 60, ele poderia. O LS não está ativo, é um caso de pullback lateral de pré-rompimento, tendo um grande risco, como a gente sempre corre, né? De acontecer como esse aqui, que andou um pouquinho e voltou. Mas, quem sabe, talvez esse aqui poderia dar certo. E esse acabou dando. Então, é um caso de pullback lateral aqui nessa região. Tá? Pullbackzinho lateral aqui. Só que a hora, por volta de 2 horas da tarde. Geralmente, a gente está vendo o volume muito mais fraco na parte da tarde, né? Só que ontem não aconteceu isso aqui. O movimento acabou rompendo o fundo. Aqui embaixo, a gente não tem outro pullback. Ah, o 72 é gatilho? Não foi acionado. Então, o cenário aqui já começou a complicar. E aí, já ficou travado até o final do dia. Então, aqui se for ver ontem, essa possibilidade na parte da tarde poderia ser. Fora o Renko, né? Renko sempre fica dando aí oportunidades de troca de cor ou de pullback. Não, desculpa, pullback é só índice, só troca de cor aqui no dólar. Já hoje, aí ficou complicado, porque abriu aqui numa região tentando passar pelas médias, mas tinha 80 aqui na frente. Um cenário praticamente travado, os primeiros minutos não andava, e quando começava a andar não era nenhuma tendência gigantesca, né? Só estava subindo com dificuldade, parecia até uma derivazinha apontada para cima. E aí quebrou o movimento, até comentei assim, nossa, imagina quem está comprando, né? Ancorando por média, e aí comprou e veio simplesmente um movimento muito forte, renovando todos os candles aí às mínimas. O movimento foi bem forte, mas não teve nada específico acontecendo. E aí, abertura da vista depois, mas travado, em torno das médias até o final do dia. Então, um caso bem complicado aqui de dólar. O macro, o que mudou do macro aí da semana passada para essa semana? Mudou alguma coisa? Tivemos aqui algumas coisinhas importantes. Semana passada eu tinha comentado, né, que a gente estava tendo uma sequência um pouco forte de dólar, só que nós estamos em um ponto de resistência, que aqui tem cara de troca de polaridade para voltar a cair. E o dólar segue nessa figura aqui de baixa, uma deriva. Então, o cenário ainda de dólar está forte de baixa, tá? Inclusive, depois com a macroeconomia, eu viro e falo que alta de índice de queda de dólar nesses dias são movimentos extremamente odiados. Ninguém quer que o índice suba, ninguém quer que o dólar caia. As pessoas estão realmente esperando o pessimismo, quer que o dólar exploda para cima e o índice exploda para baixo. Que isso vai ser o conforto, né, do efeito manada. Então, é justamente nesses momentos que certas, como é que fala, contrariações, né, acontecem. Então, o pessoal, a maioria das pessoas nas redes sociais, influencers, tudo pessimista, e aí acontece o movimento que eles não querem, né? A gente acaba tendo, às vezes, queda de dólar e alta de índice. Vamos ver, tá tudo indicando para essa possível possibilidade. Aqui falando de médias, 200 está lá embaixo ainda, ó. Falando pelo semanal, tem espaço. Aqui é um ponto extremamente importante de dólar, ó, nessa regiãozinha, que tem bastante liquidez. Isso é um suporte lá do meio do ano passado, então um ano atrás. E a gente está voltando para essa região. Patamar muito importante. E olhem como que a 200 no ano de 2023, 2024 segurou bastante. Eu lembro quando eu estava fazendo estudos, né, eu falava muito dessa 200, até que para trás, ó, 2022... Eu falei muito dela. E aí, se ela agora ainda estiver atuando, a gente vai ter um papel dela como possível suporte, mesmo que ela esteja meio flat. Mas no semanal aqui ela é muito forte. Olha aqui como segurou. Nessa época eu já fazia o estudo, eu comentei até do fundo duplo que fez aqui. Depois travou nessa região, acumulou para conseguir romper ela. Serviu de resistência, até que foi rompida. E aí ela não foi testada mais. Tem aí mais de um ano que ela não é testada. Então eu acho que tem cara de rompimento desse fundo, vai pegar liquidez e vai tentar travar nessa região da média 200, até porque nós temos aqui pequenas regiões bem assim, pequeninas de favela gap nesse ponto. Então é quando começou toda aquela força compradora que nós tivemos aqui, todo esse movimento de alta, foi aqui nessa região. Foi nesse ponto aqui, porque aqui atrás não tinha. Aqui atrás, no ano passado, início do ano passado, foi uma coisa absurda. Teve um dia que eu falei assim, não acredito. Dólar andou de máxima a mínima no dia 17 pontos. 17 pontos. Tem dia que 17 pontos é um candle. 17 pontos um dia.
Então olha o tamanho dos candles semanais do início do ano passado. Não tinha movimento, não tinha volume. Isso aqui, ó, tava assim, terrível. E aí depois começou essa força toda. Então aqui é um ponto para voltar ao equilíbrio. Aqui é uma área extremamente interessante. Mas enfim, o cenário olhando pelo diário a média não está mais com tendência, né? E aqui olhando pelos 60 minutos, agora algumas marcações que eu acho relevante marcar, né? Esse alargamento, acho interessante deixar marcado. Alargamento. Esse caixote deixem ainda marcado aqui, vou até jogar pra frente. E esse aqui também, tá? Porque é essa região que está mais próxima. Aqui pra baixo, só se for desse fundo, desse fundo aqui. Dessa região aqui. Aqui já é um ponto interessante. Extremidade, né? Então, topo, fundo e essa região desse meio aqui. Essa correção não me surpreende, porque essa alta que teve daquele dia, daquela questão da tarifa e tudo mais, lá do Trump em relação ao Brasil, nós tivemos o Favelo Gap criado aqui. Então, a correção do Favelo Gap foi feita. Então, não é assim... Para quem acompanha muito o gráfico, não é assustador essa queda. É odiada? Mas não é assustador. É até normal que venha fazer. Outra coisa, aqui do dólar eu acho que ok. Agora do índice... Comentando sexta-feira, o que a gente tinha de figura, na verdade, né? Na figura aqui, na região da sexta, a gente já tinha um rompimento desse caixote que a gente tinha. Parecia um caixote, parecia um triângulo, uma coisa meio estranha. E aí a gente teve um rompimento na sexta. Então, aproximando mais aqui. Vamos ajustar aqui, dia 18. Foi esse movimento de queda forte na abertura. Faz aqui um pullback, aproximar mais. Gráfico de candle tem alguma coisa aqui? Infelizmente não tem critérios. Vários. LS, 9, VWAP. Não deu nem pro back bom também. O movimento acaba renovando o fundo. Lembrando que Renko, com certeza, né? Com certeza vai ter aqui. Não conseguiu passar dessa região para baixo. É um ponto que era aqui atrás, ó, era uma região de como se fosse uma LT passando, ó. Cadê? Deixa eu ajustar o gráfico de novo. Como se fosse uma LT passando mais ou menos, vou ter que marcar com a linha, não vai adiantar. Se eu puxar daqui, por exemplo, dessa região desse fundo, jogar lá para trás, é como se fosse uma área de, deixa eu trocar de cor, uma área de LT passando. Ai, que figura que é essa aqui, que estranho isso, uma figura meio reta para cá. Não, mais fácil marcar aqui como se fosse um canal assim, descendo. Como se fosse uma deriva. Aí se ajustar aqui pra baixo, é como se estivesse realmente caindo em canal. E o preço então acabou respeitando o fundo desse canal nesse ponto aqui. Tá, voltando pra cá. Então essa região do fundo acabou respeitando, voltou, subiu forte, travou em torno das médias aqui. E aí nessa região... Não vi nada para ser feito, extremamente complicada aqui, não tinha um sentido, qual média que ia ganhar. Acabou ganhando, foi para baixo, né? E a partir daqui eu não vi mais o movimento. Fui para a linha de moto, a gente teve um rompimento desse fundo aqui extremamente importante, começou a cair de forma esticada e nós tivemos esse pullback. Então um pullback interessante aqui, um único também, né? Se for ver pelo gráfico de candles, porque de Renko teria dado. Então aqui nós tivemos de gráfico de candles a hora, quase 1h30 da tarde. Então o movimento andou mais um pouquinho, mas não andou tanto. Não andou tanto, se for ver a questão de pontos. Se for ver a questão de pontos aqui, vamos supor, andou uns 340 pontos para um stop de 175 mais ou menos. Então andou quase aí, quase 2-1. Mas se for ver assim, pela parte da tarde... Poderia ser mais pontos essa queda, né? Demorou bastante, 45 minutos para andar isso tudo. Mas é normal, a parte da tarde o volume fica mais baixo. Depois travou o preço, então a oportunidade, talvez gráfico de candle, seria esse pullbackzinho aqui. Os outros não foram próximos da média. Não teve muito aqui as regras, né, preenchidas. Aí na segunda-feira a gente já teve um movimento aqui um pouco atípico. E até engraçado, né? Porque passou o final de semana com muitas pessoas criando muito pessimismo em relação ao Brasil e aí já segunda-feira reagindo de forma forte. Eu lembro que estava acontecendo aqui, que foi uma abertura que eu olhei a DR lá fora, tinha DR de algumas ações importantes subindo. O IWZ também.
Então a abertura aqui já meio que já estava precificando o futuro, né? O movimento subiu de forma esticada até chegar aqui num ponto interessante de VWAP, né? Para poder travar o preço. Aqui, se for pensar reversão agressiva, a gente tem aqui alguns critérios de reversão agressiva. Se for marcar reversão, que é retração, na verdade, do dia anterior, nós temos aqui ponto de retração, importante. Nós temos o primeiro toque da VWAP do dia anterior, é a área da 200, a gente pode ter aqui 1, 2, 3 de venda. Só que aí no dia eu falei, ó, esse 1, 2, 3 de venda aqui, se a gente for marcar, colocar o stop, né, que tem que ser acima, deixar um pouco mais acima, o risco retorno estaria assim, batendo 1 para 1. Não é que não daria, mas estava batendo aqui 1 para 1. E na hora tava pior, porque o candle aqui seguinte, ele tava subindo, que foi essa sombra. E aí a média 9 estava subindo aqui também. Só que parece que ela não subiu porque a média apontou para baixo, porque o candle fechou muito forte para baixo, mas ela estava apontada para cima. E aí o risco retorno ficava mais prejudicado ainda. Até falei que era mais recomendável talvez pensar pelo Renko. O movimento aqui pelo Renko teria andado alguns pontinhos e depois ficou essa coisa horrível, né? Movimento aqui em Trap Zone, 20 tentando apontar para cima. A 20 também ao mesmo tempo não conseguia ter força aqui embaixo, a 200 aqui passando, um caos nessa região. Uma bela Trap Zone que não dá nem para tentar caçar os critérios para operar a Trap Zone. Passou da 200, deu alguma coisa aqui, vamos supor, esse candle não foi um caso aqui de bom pullback, mas um dos fatores principais é a questão da proximidade do 200. A 200, a radiação dela aqui é muito forte. Agora, esse daqui, a gente tem um outro probleminha, né? Não é tão feio, né? Poderia considerar esse aqui mais do que esse aqui atrás. Só que nesse caso, deixa eu até lembrar qual que era a situação, que agora não estou me lembrando se era primeira pernada do dia. Não, agora não lembrei qual que era o problema. Não lembrei mesmo, mas eu só sei que eu tinha visto que esse anterior era pior e esse da frente tudo bem. Só que é um tudo bem que depois com o gráfico parado a gente vê que só teria ido 1 para 1, eu acho. Teria cravado 1 para 1 aqui na frente, só isso. Não teria andado mais que isso. Parte da tarde tá tendo muita dificuldade ultimamente do preço andar, tá? Então esse aqui seria menos pior, porque já tinha passado 200, a 9 passou pela 200 já. E aqui atrás a 9 nem tinha passado, né? Então, e a 9 nem mal tocada aqui direito. O movimento depois caiu um pouco forte, até tinha mandado lá no grupo assim perguntando o que deve ter acontecido, né? Que eu tava na aulinha. E depois travou o preço. Deixa eu só anotar aqui para depois eu ocultar essa região aqui desse pullback. E depois nós tivemos aqui no dia seguinte, no caso antes de ontem, movimento aqui terça-feira, um long leg doji. Um long leg doji em região de 200, de todas as outras médias também. Não tem direção. 9 para baixo, mas as médias, as outras acima da 200. Não tem alinhamento, não tem sequenciamento. Não tem o que ser feito aqui. Aí o preço começa a subir de forma esticada. Ok, subiu de forma esticada. Todas essas regiões aqui, só no caso o Renko que teria dado possibilidade. O movimento rompe essa máxima aqui, só que rompe de um jeito bem estranho. Olhem os candles que formaram aqui, indicando meio cara de rompimento falso. Travou nessa região, voltou. Voltou aqui fazendo um pullback muito agressivo, então não vou comprar aqui de forma imediata. Aqui a gente já começa a ter um cenário parecendo que tem uma LT passando. Toda essa região aqui. Uma LT nessa região aqui. Começa a fazer os critérios aqui para se pensar em compras. Começa a fazer. Quando vem para a questão do critério do gatilho, não tem. Não tem um gatilho, então a gente não faz nada. Isso aqui é gatilho. Nem se fosse, porque não foi acionado também. Então não faz nada. E aí meio que forma aqui como se fosse um cenário de uma acumulação, no caso, nesse topo, que seria uma distribuição, né? Mas a gente nunca sabe se vai realmente ser ou se não vai. Enfim, uma área de trava do preço. Agora começa a tentar cair aos pouquinhos, só que a queda foi caindo e voltando para a região das médias. Médias aqui em tudo na frente. E aí finalizou praticamente sem outra oportunidade. Fechou nesse ponto aqui. Ontem a gente teve uma barra muito forte. Barra de abertura aqui, os primeiros 10 minutos muito forte, 1000 pontos.
Travou nessa região, faço back. Ah, eu vou vender nesse candle, sei lá, nesse candle 10 aqui. Não preenche os critérios de 9 VWAP, tem esse fundo aqui importante, não preenche. Então não vou fazer vendas nessa região. Movimento demora bastante para cair, já era para ter caído, não cai e volta forte. Quando volta, acaba confirmando pra gente esse canal realmente, LT e LT. E aí voltou forte, testando a máxima, rompe a máxima, faz pullback. Nessa área aqui, eu tava até vendo ontem, Renko foi bem interessante troca de cor, tá? Deu como se fosse pullback lateral, mas vejam bem, pullback lateral, esse candle não fechou bonito. Então deu foi pelo Renko. O Renko deu troca de cor muito bem nessa região aqui. O movimento rompe máxima de novo e desce a possibilidade, talvez, de um gatilhozinho nessa região aqui. Um gatilho nesse candle 38. Então aqui mais pelo Renko, aqui pode ser pelo gráfico de candles. O movimento aí agora já começa a ficar complicado porque confirma pra gente o bendito do canal de deriva, que é uma linda figura, né? Que a gente nunca sabe quando vai ser rompida. Então uma figura complicada aqui de operar. Só marcar aqui também esse caixote. E aí o movimento seguiu em canal, respeitando as extremidades. Então, LT respeitando a parte de cima, deixa eu mudar aqui de cor. E a LT na parte de baixo também. Então, deriva, né? Básico da deriva. E aí, de vez em quando, quase que a 9 cruzava para baixo, e aí foi perdendo a força e fechou nessa região aqui. Então, ontem eu não estava acompanhando. Hoje eu fiquei melhor. E aí, acompanhando em relação a hoje, foi o único dia que eu cheguei aqui praticamente... Essa semana, praticamente, a operação foi de hoje, né? Movimento aqui hoje, a abertura já foi forte de queda. Os primeiros 2 candles do dia bem forte. Em relação à quantidade de pontos, também a mesma quantidade de ontem. Se for ver aqui, mesma, 1000. Confirmando esse canal aqui que nós tínhamos. E aí o movimento aqui, antes, na verdade, de marcar esse canal, eu tava com outro tipo de marcação. Tava com um canal mais assim, quer ver? Mais pra cima. Tentando considerar mais esse fundo aqui de trás. Tava marcado um pouco diferente, agora não tô lembrando mais ou menos essa região. E aí, de modo que a LT tava batendo aqui, nessa área aqui. Enfim, o movimento começa a travar nessa região de fundo. Deu troca de cor, até comentei que não via segurança nenhuma nessa troca de cor aqui. Depois de uma queda tão forte, né? Aí a média 9 chega, tenta reagir com esse candle 14. Ah, candle 14 poderia ser um pullback lateral, o pullback lateral que a gente tem. Se for ver, com o gráfico parado, agora é lindo. O ao vivo tinha uma complicação terrível. Nós tínhamos a abertura do à vista acontecendo. E essa LT aqui desse canal que poderia acabar respeitando, né? Porque estava respeitando muito bem. Preferi não fazer essa venda. O movimento começou a voltar até forte na barra seguinte, começou a ficar estranho o fluxo. E aí voltou de novo, veio a queda, e nessa queda voltou forte de novo. Nessa barra aqui eu tava até falando, que estranho, né? Nos últimos candles, ó, todos os candles aqui atrás, com fundos próximos, parecendo uma própria LT do dia. Ou seja, não tinha tendência no dia. Então, se eu for desenhar, isso aqui é o movimento dia. Isso não é tendência. E aí eu fiz a compra aqui no Renko. Foi a questão de eu fazer a compra... Deu ruído na hora no Renko, já inverteu para venda nesse movimento aqui, já me estopou com 170 pontos. Ah, isso aqui é gatilho. Eu acho que fechou feio, tá? Fechou feio esse 18. Mas deu pelo Renko, deu 10R, troca de cor, caiu. Então, área de rompimento da LT. E foi, o movimento foi. Então, foi entre aspas, não assim uma queda absurda, né? Porque já travou logo em seguida justamente em qual ponto. Se a gente for considerar a primeira barra do dia só, 100%, área de 100%. Só assim, por considerar o tamanho da primeira barra, 100%. Ponto aqui interessante de trava, o movimento começou a voltar. Passou por cima, falei, cuidado com a VWAP, né? VWAP tentando respeitar aqui como resistência, poderia respeitar aqui também. Acabou respeitando, não deixou o preço passar. E aí depois eu não acompanhei mais e o movimento foi caindo de uma forma extremamente complicada. Caindo, entre aspas, porque nem chegou a renovar esse fundo aqui direito. Formando aqui, parecendo que tinha uma LT passando. Assim, ó, parecendo um triângulo descendente, né? E aí, agora já é caso para atualizar essa LT. Essa LT aqui não tem mais justificativa de deixar ela marcada aqui. Mas
assim, vale a pena deixar mais ou menos essa região, porque tá tentando romper ela, mas não consegue passar, tá? Então, de qualquer forma, o caixote que é mais forte. E aí a gente vai lá para os estudos macros, lembrando, semanal. Aqui, por exemplo, em relação ao semanal, olha que semana louca se eu for olhar pelo futuro. Por isso que eu prefiro às vezes olhar pelo, às vezes não, melhor, né? Olhar pelo semanal do Ibov, fica mais fácil. Nós temos amanhã ainda só de pregão na semana, mas essa região aqui era a nossa região de suporte do caixote. Isso aqui que está formando é como se fosse um pullback escondido nessa região para voltar a cair, se for olhar por isso aqui. E aí a gente vem pro diário e confirma. Olha o que o movimento está fazendo, parecendo um pullback para voltar a cair. Só que esse pullback aqui tem muitas travas na frente. Tem essa trava de giramento. Tem essa trava desse fundo aqui, que é extremamente importante. Se vier a cair, tem espaço lá embaixo, tá? Que a LT do alagamento vai dar nessa região aqui, que vai bater com esse favelo gap que tá aberto. Então, se cair mais um pouco, travar nessa região, tudo bem, vai bater com LT e com preenchimento favelo gap. E tem também a questão da retração, né? Se eu for marcar a retração dessa pernada daqui pra cá, a gente vai bater com a região do 61 de retração. Então, a queda ainda seria possível, né? Mais ainda. Olhando pelas médias, aí a gente tem aqui a questão média de 20 começando a apontar pra cima. Tem que tomar muito cuidado com o IFR, tá? Que ele ficou sobrevendido aqui atrás. Se ficar sobrevendido, já começa o sinal de correção. E aí a média de 9, ela tá ancorando. Isso aqui é como se fosse pro back de venda já. Pela média de 9 do diário, que tem espaço para 200. Então o cenário aqui olhando pelo diário não tá legal. E isso pode acabar trazendo mais forças de venda para amanhã. O Ibov tá assim e o futuro? Também, mas muito mais bonito o Ibov, né? E aqui, se a gente for trazer para o gráfico oficial, fazendo algumas marcações, ajustando, né? Vamos para os 60 minutos. Aí vamos para o ajuste. Aquela LT, vou até tirar essa aqui de cima. Vou deixar esse caixote aqui. Vou deixar esse caixote aqui, que é a nossa área de suporte extremamente importante. Que é lá de trás. Ó, todo esse ponto aqui de troca de polaridade. É onde o preço está tentando travar no índice. Tentando. Inclusive aqui na segunda-feira tentou romper e já voltou forte. Então é um ponto que teve defesa muito forte na segunda. Então fica aí de atenção nessa região. Nós temos aí o mês acabando também já já. A mensal tá onde? Lá em cima. Distância de quase 4 mil pontos, que eu já acho muito relevante. Então já é o momento para começar a pensar em retorno para VWAP. Uma outra coisa, deixa eu ver o que mais que vale a pena comentar. Aqui dessa parte tudo bem. A figura que hoje parece, né? Parece ser um triângulo descendente aqui. E isso quer dizer que quanto mais está afunilando, né, mais um dos lados vai ser explosivo a qualquer momento, ou para cima ou para baixo. Não fico criando esse viés que vai ser para baixo só porque a figura é descendente, os liros falam que tende a ser para baixo. A questão é que está afunilando. Quanto mais afunila, mais a chance de haver qualquer momento, muito rápido, a explosão do movimento. Talvez o gap de amanhã já vai reagir assim. E é uma área de liquidez muito forte, né? Já é um ponto aqui extremamente forte de liquidez. E aqui em relação a que ação, né? Que ação que está jogando esse movimento para baixo esses dias? Se a gente for puxar em relação às ações, a gente estava tendo a ajuda da Vale esses dias de alta. Só que até comentei ontem, poxa, ela subiu com gaps, né? Precisava corrigir. Aí hoje já começou. Já começou a tentar preencher o primeiro gap e tem outro lá embaixo. Então, ela não está ajudando o movimento de alta, ela está ajudando baixa. Já a Petro, se a gente for ver, a Petro já está ajudando para alta, ainda bem, né? Porque senão seria uma queda mais amargurada aqui. Então a Petro está ajudando, ela já está travando nesse ponto aqui, que é um ponto muito importante, e tentando já recuperar para cima. Só que quem está sendo a cópia do movimento do Ibov é o IFNC, que é o mais prejudicial que nós temos aqui. Se a gente for olhar, por exemplo, o semanal, o topo duplo na cara. Belo topo duplo, IFNC. E tem um mega espaço aqui de favelo gap, outro aqui embaixo ainda aberto, mas esse aqui tá assim na cara, tá precisando preencher. Se fez de retração, 61 tá um pouco aqui embaixo, mas está muito forte esse movimento. Aí a gente vem pro diário, olha que situação, rompeu esse fundo, tá fazendo um belo duplo back aqui embaixo. Não tá legal, e FNC tá para jogar, infelizmente, um movimento para baixo.
Só que temos que ser mais assim, mais técnicos com mais indicadores. A gente consegue ver mais quedas muito mais fortes assim, uma atrás da outra. Complicado, porque a queda também está criando espaços abertos aqui. Temos todo esse espaço aqui aberto de favela gap e está começando a ficar já já sobrevendido. E aí pode ser uma leve correção a qualquer momento para depois talvez voltar a cair. Já os DIs travados, nada a comentar. E falando aqui a respeito, deixa eu comentar lá fora, né? Teve renovação do S&P de novo. O S&P renovou máxima de novo. Não para de renovar máxima. Já já vou falar sobre essa questão do S&P que fica um pouco... Fica muito preocupante, na verdade. Tem até uma mega LT passando aqui na frente. Não só no S&P, mas Nasdaq também. Nasdaq renovou máxima. E o Dow Jones, que não estava renovando máxima, a gente tem aqui, vamos ver exatamente se rompeu. Não rompeu. Então, tá faltando. O Dow Jones ainda não rompeu, tá? Então, em relação ao Dow Jones, não teve renovação de máxima, então já começa um ponto de divergência, porque o S&P e Nasdaq... Não, já um ponto não, já tinha divergência. S&P e Nasdaq subindo e Dow Jones não. E aí o DXY, que é o dólar, né, mesmo com esses BOs todos esses últimos dias, né, tarifa, não sei o que, o dólar não para de cair, tá? Tá com quase, talvez, querendo renovar fundo aqui. Então, esse ano só queda de dólar no mundo. O EWZ, que é o nosso ETF, é muito importante. Eu falo assim, parece que eu tô falando pra falar, porque parece que eu tô acompanhando um ativo pra acompanhar, mas às vezes não, muitas vezes faz correlação com o nosso movimento aqui. E aí a gente tem um ponto aqui importante. Se eu for marcar, ó, tem essa região que é uma região de um suporte muito forte. O EWZ está trabalhando acima dessa área, então pode acabar trazendo mais forças de alta do Ibov. E um outro ponto importante também do EWZ, que essa linha que eu tenho marcada aqui, é uma linha que nós tínhamos do EWZ lá de trás, lá de 2023. Então ela estava tentando jogar o preço para baixo e foi rompida. Então era um rompimento muito importante que a gente precisava. Só que aquilo, né? Se for considerar o Ibov com o dólar, nosso EWZ ele não renova máxima há muito tempo. Desde aí, de 2019, eu acho. Então, assim, por mais que o nosso Ibov tenha renovado o máximo, o EWZ não, porque o dólar também vem subindo. Aí, comparando um com o outro com a correlação, o cenário não está legal. Mas, essa outra LT aqui de baixo, qual que é essa? É uma LT muito mais complicada, porque essa aqui é de muito tempo atrás. É questão, assim, de anos. Se eu for colocar gráfico de 3 meses, tá? Então, isso aqui é 3 meses. LT lá de 2002, então respeitou em 2002, movimento naquela época ali, lembro da política daquela época, o movimento, assim, o Brasil surfou muito o movimento, a gente teve uma alta muito forte do EWZ, né, o Ibov subiu muito, o dólar desvalorizou, e aí depois começou, e desculpe, eu até comentei que não sobe desde 2021, mentira, o topo nosso foi 2008, e aí só vem caindo. E quando chegou nesse fundo aqui em 2016, respeitou. Depois chegou aqui em 2020 e aí chegou aqui nessa região 2024. Só que 2024 chegou até tentar romper. Só que não houve um rompimento verdadeiro. E é uma região que está muito acumulada, muito presa aqui. Não, tá até estranho, tá travado esse movimento desde 2016. Tá como se fosse uma lateralidade. Estranho, parecendo que tá acumulando para haver uma explosão. Parecendo uma figura realmente. Se eu for considerar, isso aqui pode ser uma figura. Uma figura como se fosse um triângulo. Tá acumulando, afunilando cada vez mais. Para qual dos lados? Para qual dos lados que vai pegar isso aqui? Fora isso, só comentando, olha como que o VIX está. Desde que eu comecei a dar aula para vocês dessa última turma, né? Não tivemos nenhum movimento assim de grande euforia do VIX. A última a gente teve ali em abril, né, das tarifas do Trump, e depois o mercado já digeriu isso, não leva isso tão a sério mais, o VIX não explode, a gente não tem movimento assim tão volátil. E tá numa calmaria, cada vez mais próximo do fundo, e isso aqui serve até de alerta. Quanto mais próximo do fundo, mais um sinal de que tá para acontecer alguma coisa. Porque a gente vê isso pra trás, né? Aqui, calmo demais, explode. Calmo demais, explode. Calmo demais, explode. Calmo demais, explode. Então, assim, vai acontecer alguma coisinha aí nesses próximos dias. Vai ser o Brasil.
Não, eu tô falando VIX situação Estados Unidos. Então, é alguma coisa que vai ser um efeito mais global. Isso aqui não é coisa focado dentro do Brasil, tá? Então, aqui é uma coisa, eu tô falando mais aspecto assim internacional. Tô falando nada na questão nacional. Então, alguma coisa internacional pode vir a acontecer, tá? Tá muito calmo. Isso aqui é um ótimo indicador, tanto para ver se o dia tá ou não tá, e também se preparar para que qualquer momento vai ficar estressado esse mercado. Petróleo tranquilo. Os juros americanos, tá? Os americanos lá estão preocupados, porque os juros aí tá num cenário que tá com cara de que vai renovar máximo. Só sobe, só sobe, só sobe. Tá essa discussão toda em cima do Fed ali para tentar cortar os juros. Porém, o mercado só projeta juros mais alto para 2 anos, para 10 anos, para 30 anos. Então, assim, como que o Fed vai cortar com o mercado projetando cada vez mais juros? É igual aqui. Como que aqui iria cortar juros com o mercado projetando cada vez mais juros para cima? Então, aqui é complicado. O mercado quer mais juros, quer mais retorno para aceitar o risco que está. Então, não está tranquilo isso aqui. E aí, umas coisas que o Vlad tinha postado na semana passada num vídeo, que eu achei interessante tirar print. Algumas coisas que é útil, né? De informação. Isso aqui é o gráfico do Ibov. Tá desatualizado aí uns diazinhos, mas a gente consegue ver que o ponto que o Ibov está nesse exato momento, a gente tem muitas empresas como se fossem sobrevendidas. Então, se a gente for olhar para trás, né? Quando elas chegaram nesse ponto de muitas empresas sobrevendidas, a gente teve possível fundo do mercado. Vamos ver aqui atrás? Aqui, nem chegou na linha, né? Só de chegar aqui, nós tivemos o quê? Movimento de fundo. Aqui atrás, fundo. Aqui atrás, fundo. Aqui tudo aqui atrás, né? Não tivemos um bom fundo, né? O movimento já foi um cenário mais estranho. Aqui foi realmente bem estranho. Mas aqui não chegou a testar, mas poxa, fundo. Aqui foi, fundo. Aqui teve um leve fundo. O movimento acabou infelizmente renovando depois, mas aqui teve uma trava boa também. Aqui também foi uma trava muito forte. Aqui atrás foi um fundo. Então, nós estamos nessa região. E aí, lembrando, né? O efeito pessimismo, né, está muito forte. Já começa a ser uma região de atração aqui para o movimento começar a subir. É o efeito manada, operar contra o efeito manada. Então já seria um ponto muito bom, além daqueles que eu comentei de gráfico ali, para começar a correção. Aqui é mais uma. Ações, muitas ações praticamente sobrevendidas. E aí uma outra coisa também que eu achei legal do Vlad comentando são os IPOs, né? Que é como se fosse a abertura das empresas na bolsa. Quando que geralmente tem muitas aberturas? Aí se a gente for ver, esses dados aqui são de 31 de 2 de 2024, então a gente não tem de 2025. Mas vejam bem, as épocas, né, os anos que mais tiveram aqui IPOs, é justamente no ano que o movimento estava o quê? Sobrevalorizado. Ibov em topo, Ibov esticado, empresas super esticadas. E aí os IPOs disparando. A gente teve 2007, 2006, a gente sabe que naquele período o Ibov surfou um movimento muito bom. 2020, 2021 a gente teve um movimento de recuperação pós-pandemia ali muito bom também. E aí, e agora? A gente teve 2022 0, 2023 0, 2024 2. Então assim, tá muito assim, parado. Não tem IPOs aqui. E aí a gente pode, ele até comenta no vídeo, né? A gente pode até considerar assim que parece que a gente tem mais espaço para subir no Ibovespa, porque na hora que começar a aparecer muito IPOs, a gente pode começar a desconfiar que agora pode ser um possível topo, porque foi topo em 2021, foi topo aqui na época de 2007, mais ou menos. E aí a gente pode começar a desconfiar que pode acontecer mais um topo. Então não é hora ainda. O topo ainda não aconteceu. Não tem IPOs abrindo com uma quantidade, né, boa. Isso aqui é uma coisa que ele comentou que eu achei interessante. Outra coisa. Se a gente for ver a questão do prêmio de risco das ações, por exemplo, eu vou investir numa ação ali, eu quero ter um prêmio por aquele risco de estar investindo, porque é renda variável. Como que está o prêmio risco? Baixo. Se a gente for ver, baixo. É um ponto que, no caso aqui, seria mais interessante de entrar, né, na ação, não num movimento que está muito valorizado, muito sobrevalorizado, que são exatamente esses pontos aqui de alto assim, extremismo, de positividade para a bolsa, que a gente teve em 2022,
E antes aqui, desde 2019, muito abaixo, ó, 2020, inclusive, aqui mais ou menos antes de 2020, foi por causa da pandemia, né? Então, olha como que ficou muito complicado, porque quando teve aquela queda muito forte ali da pandemia, foi negativo, assim, todo mundo ficou negativo com renda variável. Aí o pessimismo jogou o prêmio de risco lá embaixo. O movimento subiu, disparou, e lá em cima, quando o Ibov já estava lá em movimento esticado, o prêmio de risco estava altíssimo. Não é o momento aqui ideal de se pensar em comprar ações, quando está esse otimismo todo, né? Então já é interessante aqui nesse ponto. E a média é 6,2 e já está 5,2. Então já é um ponto também, mais um. Outra coisa, a gente for olhar a questão de PL, né? O PL da bolsa. Que seria no caso aqui como se fosse o PL, né? O preço sobre o lucro. Quando a gente está com PL aqui muito alta, a gente pode começar a interpretar que aquela ação, ou aquele índice, ou aquela, enfim, Bovespa, por exemplo, ele está muito sobrevalorizado em relação aos seus lucros atuais, seus lucros reais. Então aqui a gente consegue ver mais uma situação também. Meados aqui de alguns picos, né? Tivemos um pico aqui, tivemos um pico aqui atrás, tivemos uma aqui, foi um movimento iniciando uma grande queda depois. Na verdade, deixa eu até corrigir. Quando a gente tem esses movimentos fortes aqui, na verdade quando a gente está um movimento já de um topo muito esticado. Então, se teve esse pico aqui, é porque o movimento estava um topo. Nós estávamos num movimento muito forte de alta da bolsa. Muito forte de alta. Isso é do Bovespa, tá? Do Bovespa. Então, aqui, a gente acabou criando depois um topo. Aqui também teve um topo. Aqui, em todos esses movimentos de picos aqui, acabou se criando topo. Porque estava tão valorizado, tão otimista, né? A bolsa, que acabou sendo topo e voltou. E um dos últimos que a gente teve foi 2021, quando na recuperação da pandemia ali, aquela recuperação muito rápida que teve, subiu tão forte, que se for olhar, desde então, mesmo com o Ibovespa renovando o máximo, etc., a gente não tem. Voltando para um patamar normal de média aqui de 10%, 10 na verdade aqui, não tem. Nós estamos com um patamar muito baixo, então o PL está baixíssimo. Ou seja, mais uma vez, a gente pode esperar mais alta de Ibov. Mais alta de Ibov, a gente está muito, assim, nada valorizado ainda, nada valorizado. Pode subir mais. Muito baixo isso aqui, muito baixo. Outra questão também, se a gente for olhar, né? Olha como que tá bem diferente. Se a gente for olhar em relação às outras bolsas, como que as outras bolsas estão? Enquanto que a gente está no patamar aqui de 10, mais ou menos, tem bolsa que a gente viu, por exemplo, do S&P. Tá esticadíssima, tá com 25. Tem países, por exemplo, aqui, no caso, a Índia também 24%. No geral, se for juntar, média de 20% a maioria das bolsas aqui no mundo. Então, está num patamar que muitas bolsas estão sobrevalorizadas, muito valorizadas. E nós não. Estamos no patamar muito baixo. Estamos precisando aqui de uma atenção, né, de investimento. Se for olhar pelos gráficos. Agora, se a gente merece ou não, já é outros 500. Não estou discutindo isso. Mas olhando pelo gráfico, estamos precisando de mais impulsão aqui de investimento. E essas outras bolsas é a hora de começar a correção daqui a pouco. Elas estão esticadas demais. E se a gente for olhar aqui também, né? Isso aqui já é o gráfico dos últimos 12, na verdade, desculpa. Praticamente do Brasil. A gente está um patamar então complicado. Mais uma vez ressaltando, pós-recuperação da pandemia, muito forte. E aí a gente está num patamar, assim, desvalorizado. Precisando de atenção, precisando de investimento. E aqui uma coisa interessante também, né? As pessoas estão falando muito do mercado americano que não para de subir, mas também o Vlad, uma das primeiras coisas que ele comenta no vídeo, como que tá perigoso a pessoa querer comprar agora, porque a chance de você ter retorno é baixíssima comparado ao que já andou muito baixo, tá praticamente próximo de zero esse movimento aqui. Então tá muito PL assim, horrível que tá em relação a Bolsa dos Estados Unidos, o S&P, já começa até inclusive um aviso que pode ser possível topo também.
Então, são vários indicadores e ainda esse ano no geral eu não vi nenhum movimento assim marcante para esse ano. Tá estranho. Por enquanto, o que eu vejo é marcando o ano para ser dólar em queda, porque já passou aí praticamente 7 meses e o dólar lá fora tá caindo. Aqui também o dólar só cai esse ano, DIs também. Lá fora os juros estão subindo. A situação dos juros lá nos Estados Unidos estão complicados. E nós temos a bolsa lá fora subindo também, mesmo com juros, que coisa estranha. E subindo de uma forma com indicadores indicando divergência. Então tem muita coisa estranha, mas assim, marcante. Poderia ter sido talvez a questão Irã, Israel, Gaza, não sei o quê. Não foi. Tarifa do Trump, o mercado digeriu, engoliu a seco, vida que segue e, sei lá, seguiu. Vai ter agora de novo, né? Dia 1º de agosto tá chegando. Sei lá se o mercado vai ficar tenso de novo. Se é isso que vai fazer o VIX movimentar. Mas se a gente for ver em relação ao VIX, inclusive, dá até para confirmar quantas vezes esse ano, né, que a gente teve tensão. Olha aqui, não é coisa da minha cabeça. Esse ano não teve. Então, desde janeiro, o mercado até muito calmo. Fevereiro aqui foi por causa da posse do Trump, começando algumas coisinhas ali ele falando, né? Mas o movimento mais forte que a gente teve de estresse esse ano foi das tarifas em abril. E o mercado já digeriu seco e o mercado voltou à vida normal, tudo como se nada tivesse acontecido. Irã, Israel, o mercado nem agitou muito, foi um leve movimento. Vida que segue. E nada mais por enquanto. País tal aumentou juros, país tal... Não movimentou. Tá muito tranquilo. Eu acho que tá até demais. Faltam aí mais alguns meses para acabar o ano. Eu acho que geralmente acontece mais eventos. Esse ano ficaria muito tranquilo, então, só com isso de evento, tá? Se a gente for olhar ano passado, se for pegar aqui, ó, de janeiro a dezembro, a gente teve alguns picozinhos aqui. Inclusive esse de agosto do ano passado, que, nossa senhora... alguns picozinhos, toda hora dava alguns picos, não ficava muito próximo do fundo. Aqui ficou, mas toda hora dava algumas subidas, todo mês tinha alguma coisinha. Aí agosto chegou, aí depois veio setembro, subiu. Aí novembro, outubro, subiu. Novembro, subiu. E aí dezembro subiu. Então, muito frequente. E esse ano, não. Esse ano tá muito tranquilo. Acho que era só isso pra comentar. E amanhã, sexta-feira, último pregão da semana. Será que vai ser igual semana passada? Porque semana passada teve movimento importante nos dois. Será que vai ter movimento logo na sexta-feira?